Bom dia, colegas aí, estudantes. Mais um videozinho aqui para a gente fazer uma reflexão sobre dois diálogos aqui bem interessantes que vai mostrar onde é que nós normalmente pecamos, né, ao nos relacionar com o outro, né? A gente busca, na verdade, um acordo, a gente está querendo negociar alguma coisa que seja interessante para a gente, está tentando ver se conquista a confiança do chefe, a gente está tentando ver se convence um colega de que a nossa ideia pode ser interessante num projeto, enfim, diversas situações em que requer que a gente, né, construa uma relação com o outro para conseguir aquilo que a gente quer, né? Os nossos anseios, aquilo que a gente deseja, né? A psicologia é uma área muito importante na negociação, né? Embora a negociação tenha sua abordagem econômica, sua abordagem na área de administração de empresas, na área de negócios, enfim, antropologia até, mas psicologia realmente é o que faz a diferença. Por que isso? Porque o que é a psicologia, né? O que é a ciência psicológica? É o estudo, né, por meio do método científico, né, da, da mente, do cérebro e do comportamento, né? E a gente sabe que a nossa mente, né, as nossas atividades mentais são atividades que estão associadas às nossas percepções, né? Através das visões que a gente tem, as audições, os sons, os sabores, os toques, né? Os cheiros diferentes. Então, nós temos nos nossos 5 sentidos as nossas percepções das coisas que acontecem no mundo, né? E a atividade mental nossa é que dá a interpretação, né, a essas percepções que nós temos através dos 5 sentidos. Mas, por outro lado, a atividade mental não são só essas percepções sensoriais, mas também o pensar, né, a lembrança de algo que aconteceu, o pensar, né, o refletir. Então, em função disso, né, em função dessa atividade, duas dimensões grandes, que é as percepções sensoriais, o pensar, o lembrar, e por último, talvez o mais importante, as emoções, né, que é decorrência de fenômenos fisiológicos, mas a mente controla isso, as emoções são uma atividade mental, né? Como que nós percebemos essas emoções e como que nós damos sentido a ela, transformando, por exemplo, uma dor num sofrer. A dor é diferente do sofrimento. A dor é uma coisa fisiológica que está lhe incomodando. O sofrimento é uma interpretação que você deu à dor. Então, você sofre quando você interpreta aquilo de uma maneira que te leva a sofrer. Então, muita gente diz que muitas vezes a gente sente dor, mas não sofre porque a gente não escolheu sofrer, né? Então, a atividade mental é muito importante na relação com o outro para que a gente consiga satisfazer os nossos anseios, sem perder de vista o outro também, os anseios do outro, né? Sabendo, como a gente já falou aqui anteriormente, se colocar na posição do outro, sabendo ter essa correspondência emocional, que a gente chama de empatia, né? Essa ressonância de compreender o outro e saber o que é que o outro está sentindo e tentar compreender melhor os seus anseios e como que a gente consegue ajudar eles a chegar lá também, né? A gente busca os nossos anseios tentando ajudar o outro a alcançar os deles. Olha que coisa bonita, né? Então, nessa relação, né, entre dois seres humanos, entre uma ou mais pessoas, nós temos toda essa atividade mental em curso, de novo, né? Atividade mental, que são as percepções sensoriais, visões, cheiros, tatos, enfim, olfato. São as nossas emoções, mais importante de tudo, qual a interpretação que a gente dá ao que a gente está sentindo, né, ao que a gente vê que o outro está sentindo, e ao pensar, né, o lembrar, a memória, o pensamento. E o comportamento é o quê? É o que deriva de tudo isso, né? Então, a ciência psicológica ela estuda a atividade mental, a mente, o cérebro, a questão dos avanços da neurociência, de como que as atividades cerebrais podem nos trazer luz
ao entendimento dos comportamentos humanos, e, por fim, o comportamento, porque o comportamento deriva de uma atividade mental, né? Como que eu tive uma percepção sensorial e como que eu reajo a isso. Então, se eu toco numa superfície, ela está quente, né? Eu vou sentir dor, né? Então, eu vou ter uma percepção sensorial, vou ter um sentimento envolvido, na atividade mental está aí, e vou ter uma reação física. Então, o que é o comportamento? O comportamento é a totalidade das ações humanas. Então, qual é a ação que eu vou fazer? Eu vou tirar minha mão da chapa. Então, esse é o meu comportamento diante dessa percepção dessa chapa quente, eu tiro a minha mão da chapa. Então, essa tríade mente, cérebro e comportamento é o que compõe a ciência da psicologia, que é o que alimenta a negociação, a disciplina da gestão de conflitos e negociação. Lembrando, mais uma vez, que negociação é uma estratégia de gestão de conflitos, né? A negociação, na verdade, ela deriva de uma coisa muito maior chamada gestão de conflitos. Conflitos que existem entre pessoas que estão dispostas a chegar a um acordo. Então, a gente precisa gerir eles. E quanto melhor eu faço essa gestão, melhor negociador eu sou, melhor negociador eu me torno. Então, a gente precisa aprender a gerir, né, o conflito. E aprender a gerir o conflito perpassa conhecer muito essa tal dessa ciência psicológica, desses quesitos que eu acabei de explanar, para que a gente consiga lidar com isso em nosso favor, em favor de um acordo de mútuo benefício. Então, eu vou ler aqui uma relação, dois textos, muito rapidamente, depois a gente vai mostrar onde é que estão os problemas associados às atividades mentais, é isso que a gente conversou, nesses textos que podem dificultar a negociação, dificultar a conversa. Então, a gente vai ver dois problemas de comunicação aqui que derivam dessa dificuldade de compreensão. Então, eu vou chamar o primeiro problema aqui, eu vou botar aqui na tela, né? Eu vou subir, na verdade, eu tenho que subir primeiro, peraí, só um pouquinho. Subir aqui para vocês acompanharem o texto comigo. Tá, então vamos... Eu vou botar a minha tela, então vocês estão me vendo, e aqui eu subi o texto caso 1. Então, o líder, imagina que eu tenho lá um líder sindical que chamou, convocou os funcionários lá da empresa, né, ou os servidores numa organização pública, e perguntou, né, o líder sindical, quem convocou a parada? Aí o Jones, que é um funcionário lá, levantou o braço, fui eu. Foi por causa daquele capataz idiota, o Campbell. Pela quinta vez em 2 semanas, ele me separou do nosso grupo para que eu substituísse alguém. Ele está pegando no meu pé e já estou cansado disso. Por que todo trabalho sujo sempre sobra para mim? Olha só a interpretação que o Jones teve por ter sido convocado 5 vezes pelo capataz, o Campbell. O líder sindical, então, ouvindo essa fala do sindicalizado, ele vai conversar com o capataz, que é o chefe. Por que você fica implicando com o Jones? Com o Jones. Ele me disse que você o convocou 5 vezes em 2 semanas para substituir alguém. O que está havendo? Né? Então, veja, são interpretações. Né? O Jones teve essa percepção e cometeu pecados mortais aqui na comunicação dele. O líder sindical ouviu o Jones e, na introdução da conversa com o Campbell, também cometeu alguns pecados de comunicação que a gente vai acentuar daqui a pouco. E o Campbell, aí, o capataz respondeu, eu escolhi o Jones porque ele é o melhor. Sei que posso confiar nele para manter as coisas funcionando sem falhas quando uma equipe fica sem supervisor. Eu só o uso para substituir pessoas-chave. Em outros casos, convoco o Smith ou algum outro. Nunca soube que o Jones se incomodasse com isso. Pensei que ele gostasse de assumir responsabilidade. Olha que coisa interessante. E agora vamos ver isso aqui. Aqui eu sublinhei, né, como que as palavras, né, a comunicação, ele colocou ali aquele estado mental pela percepção que ele teve, né, sensorial, vamos colocar assim, que ele teve dessas convocações. Então, o Jones começou, foi por causa daquele capataz idiota, ou seja, ele teve uma percepção que foi só dele, não conversou com o outro para saber o porquê disso e já fez um juízo de valor. Né? Ele está pegando no meu pé,
já estou cansado disso. Aqui é a única vez que ele não errou, eu sublinhei porque é interessante, ele está cansado, perfeito, é um estado. Eu estou muito cansado, ele está sendo convocado sempre, isso ele pode falar. Agora, ele está pegando no meu pé, por quê? Né? Então, o cuidado que nós temos é de que a percepção, muitas vezes, de que nós temos do que o outro está fazendo pode ser completamente equivocada com relação à verdadeira intenção, o que está por trás do interesse do outro quando ele me convoca. Né? E ainda completa, né, porque todo trabalho sujo sempre sobra para mim. Ou seja, aqui estão sublinhadas as causas desses pecados de comunicação do Jones. O líder sindical, por outra vez, que tem que ser uma pessoa negociadora, mediadora, ele começou infeliz, porque ele pergunta, por que você fica implicando? Ou seja, ele fez um juízo de valor, ele personalizou a implicação. Então, nesse caso, o que é que aconteceu aqui? Ele desviou o foco do problema para a pessoa. Você é um implicante, você está implicando com o nosso sindicalizado, com o funcionário. Errou. Quando ele pergunta, ele me disse que você o convocou 5 vezes, beleza, é uma informação. O que está havendo? Perfeito. Se ele não fizesse essa primeira indagação aqui, estaria perfeito o trabalho dele como mediador. Mas vejam, quando você personaliza, que você acusa o outro, critica, você está fazendo juízo de valor, você está errando como negociador. Então, pegando no meu pé, capataz idiota, trabalho sujo, você fica implicando. São erros que vocês devem evitar, o bom negociador deve evitar. E o Campbell respondendo, eu escolhi o Jones porque ele é o melhor. Olha só que coisa interessante, né? A percepção do Jones, o interesse do Jones é, eu quero um cara que seja leal e que consiga dar resultado naquilo que eu quero. E aí ele dá essa explicação toda. Então, vejam, se a postura do Jones fosse diferente, né, fosse de questionar o seu chefe, ao capataz, o porquê, né, aquele segredo, né, qual a melhor resposta empática, né? Se você está sendo ofendido porque ele estou te convocando mais uma vez, se você se sentiu ofendido, você vai, por que você está me convocando? Certamente ele ia ficar feliz em ouvir esse elogio do chefe aqui, né? Esse foi um exemplo, mas tem um mais interessante, que é esse caso 2, para a gente concluir aqui esse vídeo, que deve ter entre 15 e 20 minutos, porque são 2 casos, né? No caso 2, uma advogada de uma empresa, a senhora Monteiro, foi conversar com o comissário Thompson sobre uma questão da regulação lá. A empresa dela era regulada, né? E o comissário, que é uma espécie de prefeito lá da cidade, foi responsável ali pela legislação que regula ali o setor. Então, essa empresa, essa advogada da empresa, foi lá para conversar com o comissário sobre esse quesito que está realmente dificultando, né, e gerando alguns impactos aí que ela julga não ser interessante para a empresa. Então, ela começou. Obrigado por me receber, senhor comissário Thompson. O motivo da minha visita é que gostaria de conversar com o senhor sobre alguns problemas que temos tido com a cláusula de presunção na regulação de responsabilidade objetiva. Até aqui, perfeito, né? Obrigado por me receber. O motivo é esse, sendo franco, dizendo o porquê que ela está ali, né? O que está afligindo, qual é a angústia que leva ela a estar procurando ele ali. Aí depois ela continua. Basicamente, acreditamos que o modo como a cláusula foi redigida provoca um impacto injusto nas seguradoras, cujas políticas em vigor contêm limitações de ajuste de tarifas. Assim, gostaríamos de pleitear algum modo de revisá-la. Né? Aqui teve um pecado mortal, mas apenas um, que foi suficiente para poder dificultar a conversa. Vamos ver? O comissário respondeu, senhora Monteiro, sua empresa teve ampla oportunidade, ele já está se defendendo, observe, teve ampla oportunidade de externar quaisquer objeções a respeito dessa regulação antes de sua promulgação, durante as audiências públicas promovidas pelo meu departamento. Ora, eu presidi essas audiências, senhora Monteiro. Ouvi cada testemunha, redigi pessoalmente a versão final das provisões de responsabilidade. E a senhora quer dizer que cometi um erro? Ou seja, ele se defendeu. Mas por que ele se defendeu? O que foi que ela falou de tão pesado aqui que gerou esse sentimento nele? Reflitam. Vamos adiante. A advogada interrompeu ele, não mais, ele continuou. A senhora quer dizer que foi injusto? Ele não tinha terminado ainda de desabafar, ela já interrompeu. O ideal era ela ficar quietinha e terminar, né? Ele terminar de desabafar completamente, aí aqui ela entraria. Claro que não, senhor, mas creio que essa provisão teve consequência que nenhum de nós foi capaz de prever, mais um juízo de valor. Vamos lá.
Escute, Monteiro. Olha como ele já perdeu a paciência por causa dessa segunda colocação dela. Escute, Monteiro, em minha campanha para ocupar este cargo, prometi ao público que iria tirar do mercado secadores de cabelo que matam pessoas e bombas de $10.000 esfaçadas de automóveis. E essa regulação atingiu esse objetivo. No ano passado, sua empresa teve um lucro de 50 milhões com essas políticas de responsabilidade objetiva. Que tipo de idiota a senhora acha estar acenando para vir aqui, em minha presença, a falar em regulação injusta e em consequências não previstas? Não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre isso. Tenha um bom dia, senhora Monteiro. Então, vejam, pessoal, isso aqui acontece na vida real. Acontece porque as pessoas, às vezes, se chegam na maior inocência e ingenuidade e cometem pecados graves e fatais nas conversas. Onde é que estão esses pecados da senhora Monteiro? Vamos lá. A senhora Monteiro, quando chegou, ela só cometeu uma falha. Foi quando ela fez esse juízo de valor. Basicamente, acreditamos que o modo como a cláusula provoca um impacto injusto. Veja, se eu sou o responsável pela redação, pela autorização ou pela aprovação desse regulamento, né, onde tem essas cláusulas e tudo, e ela fala dessa regulação, onde tem a cláusula, e ela fala com impacto injusto, e os paradas estão me chamando diretamente, você foi injusto quando você autorizou essa cláusula aí que causa impacto injusto. Ou seja, quando ela fez isso, ela desviou o foco do problema para a pessoa, para o outro, que no caso aqui é o comissário Thompson. O comissário, quando interrompeu, ele já estava reagindo a esse injusto. Tanto que mais tarde, para você ver, na essência, ele estava incomodado com isso. A senhora quer dizer que foi injusto? Porque ficou injusto na cabeça dele. Se ela tivesse tirado isso aqui, né, acreditamos que o modo como a cláusula foi provoca um impacto nas seguradoras. Tirasse o injusto, não teria nada disso acontecido. Mas nós somos seres humanos, nós reagimos aos juízes de valor. Nós reagimos principalmente quando esses juízes de valor tocam em aspectos da nossa identidade, quando eles abalam o meu equilíbrio moral, o meu senso moral, né? Daquilo que eu acredito, daquilo que... Pô, eu não sou injusto, eu procuro ser justo com as pessoas, e ela veio aqui falar que eu autorizei uma coisa injusta, como assim? E aí reagiu desse jeito. E aí ele comete pecados também. A senhora quer dizer que eu cometi, ele foi duro, né? Foi duro, mas você veja que ele interrompeu ela, porque ele se incomodou com o injusto, e falou, eu presidi, redigi pessoalmente. E a senhora quer dizer que cometi um erro? Ou seja, que foi injusto? É isso que a senhora quer dizer quando a senhora falou injusto? E aí ela, que como ela interrompeu ele, que não deveria, porque ele estava muito chateado aqui, ela deveria ouvir e tentar corrigir depois de uma maneira melhor, ela dá uma resposta do tipo, claro que não. Claro que não é a pior resposta que o negociador pode dar. Claro que não é você chamar o outro de burro. Né? É evidente que não. Será que você não percebe? Ou seja, você tem que evitar esse tipo de claro que não se fala isso. Quando ela falou claro que não, e aí piora mais ainda quando ela diz, essa provisão teve consequências que nenhum de nós foi capaz de prever. Ou seja, tudo bem, ela se colocou na culpa, mas ela colocou mais uma culpa para ele. Você não tem capacidade de prever, não teve capacidade de prever, e você é o comissário. Eu sou apenas mais uma empresa que está participando aqui. Ou seja, piorou, acentuou o erro. Aí ele perde a paciência. Escute, Monteiro, nem chama mais de senhora Monteiro, né? E aí vai soltando, e ao final, né, ele diz, que tipo de idiota a senhora acha que está encenando para vir aqui? Ele está totalmente fora de si. Falar em regulação injusta e consequências não previstas. Ou seja, o que incomodou ele? Em duas palavras, o injusto que ela falou no início e que nenhum de nós foi capaz de prever, consequências que nenhum de nós, ou seja, consequência que eu, comissário, não fui capaz de prever, consequências não previstas, como assim? Os dois quesitos de juízo moral que destruíram essa relação que deveria ser uma relação harmoniosa para se tentar construir aí uma revisão. Então, aqui vocês puderam ver dois casos, né, onde os estados emocionais, a atividade mental das pessoas que perceberam através dos 5 sentidos uma situação, no caso da senhora Monteiro, né, ela percebeu uma situação e ela coloca essa situação em função dessa atividade mental dela. Pô, está causando impacto negativo, a empresa está levando prejuízo, foi injusto, e aí ela poderia corrigir isso. Ela poderia pensar melhor sobre isso, desviar o foco do problema da pessoa e focar apenas no problema, e ela teria conseguido aí uma boa conversa. Esses eram os dois casos de hoje. Ficou um pouquinho mais longo esse vídeo, mas é interessante para vocês refletirem, tá? Reflitam
sobre a forma com que vocês dialogam com o outro, para evitar sempre, né, colocar aí dentro alguma espécie de juízo de valor, alguma condenação que abale o senso moral do outro. Porque se você abalar esse senso moral, você perdeu a interlocução, a capacidade de ser escutado pelo outro. No momento em que você comete um juízo de valor, o outro é como se fechasse os ouvidos e tudo que você falar vai passar em branco. Tá? Então, esse é um vídeo que traz esses dois ensinamentos para vocês aí, para vocês refletirem e tentarem melhorar as suas comunicações a partir de uma análise mais, um pensamento crítico sobre as suas percepções do evento. Tá joia, gente? Até a próxima, um forte abraço.